Olá, aqui quem fala é o Alisson e eu já vou começar esse vídeo dizendo que eu e a minha mãe a gente tentou gravar esse vídeo de leituras para 2024 enquanto eu estava lá na casa dela em São Paulo, mas deu uma senhora de uma chuva e o áudio do vídeo ficou simplesmente sem condições. Então, pela primeira vez aqui no canal, vocês verão os nossos vídeos separados, né, das nossas leituras para o ano. E antes de começar falando das metas, né, para 2024, eu tenho que esclarecer algumas metas que não foram concluídas, né, não foram cumpridas em 2023. Como, por exemplo, os livros A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, e A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Esses dois livros eu fiz a leitura, eu terminei a leitura deles em 2023, eu só não consegui ainda gravar, né, o vídeo, mas eu farei isso logo no início do ano de 2024. Eu tenho que dizer que principalmente o Batalha do Apocalipse, né, do Eduardo Spohr, esse é um roteiro que eu já parei acho que umas 5 vezes para tentar escrever, e cada versão de roteiro que eu escrevo, ela fica cada vez maior, de tão complexo, né, de tão cheio de conteúdo que é esse livro. Mas no começo do ano eu prometo que eu trarei aqui a resenha para o canal. Agora, o único livro que de fato eu flopei em 2023 foi Mapas do Significado, de Jordan Peterson. Esse daqui, para ser muito sincero, eu nem cheguei a tocar no livro. E eu também não pretendo levar essa leitura para 2024. Pelo menos não como meta, né? Bom, e começando então a lista, né, dos meus livros para 2024, o primeiro deles é O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Em 2023 eu trouxe aqui para o canal A Sociedade do Anel, do Tolkien, e eu gostei demais de fazer essa leitura e eu estou extremamente ansioso, né, para poder ler então As Duas Torres, a sequência, porque esse daqui é um dos meus filmes prediletos, né, de toda a minha vida. Então eu estou muito esperançoso, né, para ver ali quais são as relações e as diferenças, né, entre o filme e o livro. A próxima leitura que eu farei em 2024, esse daqui é um clássico, Dom Quixote, de Cervantes. Eu sempre ouvi falar muito bem desse livro, sempre ouvi falar muito bem de Cervantes, e de uns tempos para cá me despertou um interesse, sabe, em fazer essa leitura. Então eu não vou deixar o tempo passar não, eu já vou trazer ele logo para 2024, até aproveitando que uma vez que eu fui com a minha família, né, ali em São Paulo, em um sebo, a gente acabou encontrando uma edição da Folha de São Paulo, se eu não me engano, em 2 volumes. E estava em um preço bem bacana, então acabei comprando ali os 2 volumes e isso ali já incentivou ainda mais, né, a eu querer fazer essa leitura. Então trarei aqui para o canal em 2024. O terceiro livro então dessa minha lista é O Caminho de Volta, e esse daqui é a sequência do livro Nada de Novo no Front, que para quem viu, né, o meu vídeo ali de top 5 leituras de 2023, viu como eu simplesmente me apaixonei, né, por essa história. E eu estou muito ansioso, né, para fazer essa leitura ali da sequência, exatamente para ver se o autor ele conseguiu manter, né, o estilo dele de escrita, que eu não sei como traduzir essa sensação, mas é uma questão de honestidade, sabe? Parece que ele consegue traduzir ali os sentimentos, as sensações, as experiências que ele teve de uma forma tão fluida, sabe? Que eu gostei demais do estilo de escrita dele. Então estou muito ansioso para fazer a leitura da sequência então desse livro. Bom, o quarto livro da minha lista, esse daqui é em inglês, porque eu não encontrei nenhuma versão dele em português, e ele é Orderly and Humane. E esse livro ele conta a história ali no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu então a guerra, e de como diversos alemães foram expulsos dos países em que eles estavam, muitas vezes com uma mão na frente e outra atrás. Então países como Polônia, Tchecoslováquia, por exemplo, eles simplesmente expulsaram qualquer alemão que estivesse ali em seu território, né, expulsando eles então em direção de volta à Alemanha. Então essa eu acho que não vai ser uma leitura tão fácil assim, né? Eu acho que vai ser muito na pegada do Ordinary Man, que foi um livro da minha lista de leituras para 2023, que também não era um livro nada fácil.
mas que mostrava ali um outro aspecto, né, uma outra perspectiva, um outro ponto de vista sobre um momento tão complicado, né, da história. Então quero muito fazer essa leitura, e esse aqui, se eu não me engano, ele foi uma indicação da minha mãe em algum vídeo, alguma coisa que ela estava vendo, né, estudando, e ela acabou esbarrando nesse livro e recomendou ele para mim, então. E dando sequência na minha lista, mais ou menos na mesma linha, é o livro Para Poder Viver, da Yeonmi Park. E esse daqui agora conta a história, né, da autora fugindo da Coreia do Norte, como ali, se eu não me engano, a Europa, né, acho que Inglaterra, que é para onde ela foi. E uma lembrança que eu tenho é de uma entrevista dela com o Jordan Peterson, quando eles comentam, né, sobre liberdade, sobre como ela se sentiu quando ela de fato começou a ser livre. E a resposta dela para isso ficou marcado, sabe, na minha mente, que é quando ela fala que ela não entendia quando as pessoas perguntavam para ela como era ser livre, porque até então ela não tinha o conhecimento de liberdade, sabe? Como você consegue saber se você está preso ou não quando você nem tem a consciência do que não é estar preso, do que é ser livre? Então isso mostra um pouco da lavagem cerebral, né, do controle ali que esse tipo de governo acaba tendo, né, sobre os seus cidadãos. Então eu acho que é uma leitura extremamente importante e eu trarei aqui para o canal em 2024. E o meu último livro da minha lista para 2024, pois são apenas 6 livros, eu já vou comentar sobre isso. O livro é Ensaios sobre a Cegueira, do Saramago. Esse aqui eu já vi o filme e eu achei muito interessante. Também não é um filme nada bonito, né, de ver, é um filme pesado ali muitas vezes. E eu não duvido que o livro ele siga, né, pela mesma direção. Mas a história em si, né, eu acho que os reflexos ali, as reflexões que a gente consegue fazer sobre a sociedade em um momento de caos, eu acho que é muito interessante. Então é por isso então que eu resolvi colocar esse livro aqui na minha lista para fazer a leitura e trazer aqui para o canal em 2024. Do Saramago eu já li Intermitências da Morte, que é um livro que eu já li há um tempo e eu estou devendo trazer a resenha, né, aqui para o canal. Mas ali em Intermitências da Morte foi o primeiro contato que eu tive com o estilo de escrita do Saramago, que é um tanto peculiar, eu diria. Bom, e como você viu, a minha lista ela só tem 6 livros, né, ao invés de 12, como a maioria das listas de metas do ano. E isso é porque ao longo de 2023 eu percebi que em diversos momentos ali acabava surgindo o interesse para eu fazer a leitura de algum outro livro, seja de ficção ou não ficção, mas por causa das metas, né, os compromissos, né, que a gente acabou firmando aqui no canal, eu acabei tendo que deixar para depois algumas leituras que eu queria muito fazer, né, em algum momento específico. Então, para 2024 eu resolvi testar um outro modelo, né? Eu trouxe menos livros como metas, né, como obrigações minhas aqui com o canal, mas eu posso garantir também que eu trarei aqui diversos outros livros, né, seja de ficção ou não ficção. E antes de encerrar aqui o vídeo, nessa nossa lista, né, de leituras para 2024, tem uma surpresa. Eu e a minha mãe, a gente concordou então em cada um escolher um livro para o outro ler, né, durante o ano de 2024, mas que fosse um livro em que eu tivesse de fato interesse em ver qual que seria a opinião dela, né, a interpretação, a visão dela sobre o livro. E quando a gente gravou junto, isso era uma surpresa, né? Ela não sabia o livro que eu tinha escolhido e nem eu sabia o livro que ela tinha escolhido, mas como a gente está tendo que gravar separado, a surpresa já acabou, mas pelo menos eu consigo falar aqui para vocês, né, qual foi a escolha que eu fiz para ela ler então em 2024. E eu escolhi Precisamos Falar sobre o Kevin, da autora Lionel Shriver. Nós assistimos, né, ao filme e também não é um filme nada fácil, é um filme que toca em assuntos pesadíssimos, mas a gente achou muito interessante o fato de a história, né, abordar um aspecto ali, um ponto de vista que na maioria das vezes fica nem em segundo plano, né? Fica em terceiro, quarto, quinto plano, que é a visão da mãe.
E óbvio que essa foi uma das razões, né, de eu ter escolhido então esse livro para ela ler. Eu quero ver o que ela pode agregar, né, com o ponto de vista dela, né, sobre essa história, sendo mãe também. Bom, fica aqui então a minha lista de leituras para 2024. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você achou de cada um desses livros, né, que eu coloquei, se você curtiu ou não. O Tobias ali tá acordando agora. Comenta aqui embaixo também caso você tenha a sua lista, né, de leituras para 2024. Não deixe de conferir o vídeo da minha mãe para você saber qual foi o livro que ela escolheu para eu ler em 2024. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!